Meus amigos, o clima ficou pesado logo na chegada do Flamengo ao Rio de Janeiro. Uma situação completamente absurda e assustadora. Os jogadores tinham acabado de desembarcar, estavam voltando para casa depois da partida na Argentina e no meio do caminho rolou uma tentativa de assalto. O carro do goleiro Agustin Rossi, que estava na linha amarela na altura de Bom Sucesso, foi alvejado com nada mais nada menos do que 4 tiros. 4 disparos que acertaram o veículo, segundo informações. Foram cerca de 8 tiros no total, mas 4 atingiram o carro blindado do goleiro. E graças a Deus por ser blindado, ninguém saiu ferido. Uma situação que deixa todo mundo em alerta, porque não é a primeira vez que algo do tipo acontece com um jogador de futebol no Rio. Já teve caso parecido com o atleta do Vasco, teve com o familiar do Pablo Mari lá no início de 2020. E agora de novo algo tão perigoso envolvendo um nome do elenco rubro-negro? O clube, claro, se manifestou rapidamente. Em nota oficial, o Flamengo confirmou que por volta de 5h30 da manhã, após o retorno de seus atletas da Argentina, alguns carros foram alvos de uma tentativa de assalto. O veículo em que estava Agustin Rossi foi atingido, mas ninguém ficou ferido. Todos já estão em casa e a situação felizmente não passou de um grande susto. A nota ainda dizia que novas informações poderiam surgir ao longo do dia, mas o essencial é que todos estão bem. E é como sempre se fala nessas horas: carro se conserta, patrimônio se recupera, mas vidas não têm preço. O importante é que nenhum jogador ou integrante da delegação foi atingido. E olha, vamos combinar, esse tipo de situação mexe com o emocional de qualquer um. Já não basta o clima de tensão por causa do desempenho do time dentro de campo? Agora ainda esse tipo de coisa fora dele? Dá pra imaginar como os caras chegam em casa depois disso? A cabeça deve estar a mil. Trauma, medo, revolta? E com razão. Agora, deixando um pouco esse episódio de lado, vamos falar do que aconteceu dentro das 4 linhas. Porque se fora de campo a situação é tensa, dentro não está muito diferente. O jogo contra o Central Córdoba na Argentina foi mais um capítulo de um Flamengo irreconhecível. A atuação foi abaixo do que se espera de um time com tanto investimento, com tanto talento e que carrega uma das maiores torcidas do mundo. O Flamengo não conseguiu impor seu ritmo, teve uma postura apática sem intensidade e só foi dar seu primeiro chute a gol no segundo tempo com mais de 30 minutos já corridos. Isso não é Flamengo! Isso está muito longe do que o torcedor espera ver. E não é só esse jogo. Já tem uma sequência preocupante. Contra o Corinthians, o time jogou como se fosse uma máquina, atropelou, dominou, venceu com autoridade. Depois, contra o Botafogo da Paraíba, apesar da vitória, não conseguiu transformar volume em gols. Já contra o Cruzeiro, a atuação foi ainda mais apagada. E agora contra o Central Córdoba, mais um jogo para esquecer. Algo precisa mudar. Urgente. O que está acontecendo com esse elenco? Por que essa queda tão brusca no desempenho? Tem muito torcedor se perguntando e, sinceramente, parece que o próprio time também está tentando encontrar respostas. O Gerson, após a partida, deu uma declaração forte. Disse que rolou uma conversa séria no vestiário, aquele famoso lava-roupa suja. Os jogadores se cobraram, prometeram se unir para sair dessa juntos. Ele foi bem claro ao dizer que entraram nessa situação como grupo e é como grupo que vão sair. Palavras que mostram que internamente os caras estão sentindo e estão tentando reagir. Mas tem algo além disso que precisa ser falado: a forma como o clube tem lidado com os objetivos da temporada. Lá no início, a diretoria deixou claro que a prioridade era o Campeonato Brasileiro, mas será que esse tipo de discurso não atrapalha? Quando você tem uma competição como a Libertadores pela frente, não dá para tratar como segundo plano. Não dá para entrar com esse papo de vamos priorizar tal torneio. O foco tem que ser sempre o próximo jogo. Ainda mais quando se tem um elenco como o do Flamengo que tem condição de brigar em todas as frentes. O time ainda tem chances de se classificar na Libertadores. Ainda depende apenas de si. Mas precisa vencer os próximos 2 jogos e convencer em campo. Primeiro vem o Bahia no sábado pelo Brasileirão. Depois, na quarta-feira, um duelo decisivo contra a LDU de Quito. E na última rodada, fecha a fase de grupos contra o Deportivo Táchira. São 2 jogos no Maracanã, 2 confrontos em casa, onde o apoio da torcida pode ser determinante. E mais do que isso, é preciso atitude. O Flamengo pode chegar a 11 pontos e até terminar em primeiro do grupo, dependendo de uma combinação de resultados. É possível. Mas precisa jogar bola. Precisa mostrar que ainda tem aquele DNA vencedor.
Hoje o que a torcida quer ver é entrega, é vontade, é organização tática, porque talento o time tem de sobra. Mas isso não basta. Se não correr, se não pressionar quando perde a bola, se não der tudo dentro de campo, os resultados não vêm. O tal perde e pressiona, que era a marca registrada do time em momentos de glória, simplesmente sumiu. Hoje, o adversário tem liberdade, tem espaço, e isso está custando caro. Felipe Luiz, que está começando sua trajetória como técnico, também está no centro das discussões. Tem gente que acha que ele ainda está se adaptando, que precisa de mais tempo. Tem outros que já cobram uma mudança de postura mais pulso firme. O fato é que ninguém está isento de crítica, nem comissão técnica, nem jogadores, nem diretoria. Quando a fase não é boa, todo mundo tem sua parcela de responsabilidade. Então, meu parceiro, o momento é de virar a chave. Parar de dar brecha dentro e fora de campo. Mostrar que esse elenco é capaz de reagir, de se reinventar, de superar as adversidades. Porque se tem uma coisa que a torcida do Flamengo não aceita, é ver o time se arrastando em campo sem alma, sem garra. O torcedor quer ver raça, quer ver um time que briga por cada bola como se fosse a última e mais do que nunca quer ver resposta. Porque o Flamengo não é um clube qualquer, o Flamengo é gigante, é paixão, é história e precisa se comportar como tal. E se a torcida está cobrando, é porque ela sabe do potencial que esse time tem. A gente já viu esse elenco jogar em altíssimo nível, decidir jogos grandes, ganhar títulos importantes. Não dá para aceitar essa apatia, essa falta de energia dentro de campo. Tem algo acontecendo ali que vai além da parte física. Pode ser mental, pode ser falta de confiança ou até uma dificuldade de se adaptar ao que o novo técnico quer implementar. Mas uma coisa é certa, o Flamengo não pode mais perder tempo. Cada jogo daqui pra frente é uma decisão. E quando a gente fala em decisão, não é exagero. Cada ponto perdido pode custar uma classificação, um título ou até a permanência do treinador. O futebol é movido por resultados e a cobrança vem pesada quando o desempenho não acompanha a expectativa. Ainda mais em um clube como o Flamengo, que tem uma das torcidas mais exigentes do mundo. E com razão. O investimento feito é alto, o elenco é qualificado e a obrigação é sempre entrar para vencer. Mas vencer jogando bem, convencendo, fazendo valer o peso da camisa? Agora, se o time quer realmente virar essa página, precisa começar dentro do vestiário. Precisa de liderança, de cobrança interna, de comprometimento. Não adianta só vir falar bonito na entrevista, dizer que vai melhorar, que está todo mundo unido. Tem que mostrar isso dentro das 4 linhas, porque palavras o vento leva. A torcida quer ver atitude. Quer ver o time jogando com sangue nos olhos, com fome de vitória. Isso é o mínimo que se espera. E falando em vestiário, essa conversa mais dura que rolou depois do jogo pode ser um ponto de virada. Às vezes é necessário esse tipo de sacudida. Jogador que não está rendendo precisa ouvir. Quem está acomodado precisa reagir. Quem está se doando precisa ser valorizado. Futebol é coletivo, mas cada um tem que fazer sua parte. E se não fizer, tem que sair do time. Simples assim. Ninguém é maior do que o Flamengo. Nenhum jogador, nenhum técnico, nenhum dirigente. A instituição vem sempre em primeiro lugar. A torcida não quer saber de desculpa, quer saber de resultado. E resultado bom só vem com trabalho sério, com dedicação, com entrega. E não adianta só fazer isso nos jogos decisivos, tem que ser todo dia. Treinamento, preparação, foco. Porque é nos detalhes que se ganha ou se perde uma temporada. E o Flamengo não pode se dar ao luxo de errar mais. Já perdeu tempo demais se explicando. Agora é hora de agir. E essa sequência de jogos no Maracanã tem que ser um ponto de virada. A torcida vai comparecer como sempre. Vai empurrar, vai cantar, vai acreditar. Mas também vai cobrar. Vai exigir. Porque ela sabe do que esse time é capaz e mais do que nunca quer ver esse time resgatar sua identidade, voltar a ser o Flamengo que mete medo em qualquer adversário. O Flamengo que pressiona, que não deixa o outro respirar, que domina, que impõe respeito. E se conseguir vencer bem o Bahia, já vai chegar com outro espírito para o confronto contra a LDU. Vai com moral, com confiança, com mais tranquilidade para fazer o que precisa ser feito. Porque esse jogo contra os equatorianos é chave. Se vencer, praticamente carimba a vaga nas oitavas. E jogando em casa com o Maracanã pulsando é obrigação vencer. Não tem desculpa. Não importa se a LDU é líder do grupo, se vem embalada. No Maracanã quem tem que mandar é o Flamengo.
mas para isso vai precisar de mudança de postura. Precisa de um time mais compacto, mais agressivo, mais concentrado? Não dá para continuar cometendo os mesmos erros. Não dá para ver jogador andando em campo sem brigar por bola, sem dar opção de passe. Isso é inadmissível em um time que almeja conquistas, e isso passa também pelo comando técnico. O Felipe Luiz tem suas ideias, seu estilo, mas precisa entender que está lidando com um grupo experiente que já viu de tudo no futebol. Precisa saber mexer com o brio dos caras, tirar o melhor de cada um. E se não conseguir, alguém vai ter que fazer isso por ele. A diretoria também tem sua parcela de culpa. Não pode se omitir, não pode deixar a crise se instalar. Precisa estar presente, precisa dar respaldo, mas também cobrar. Mostrar que está atenta, que está exigindo resultado. Porque o Flamengo não é time para viver de passado. Título de 2019 já passou. O que importa é o agora e o agora está pedindo reação, está pedindo atitude, está pedindo Flamengo. O momento é delicado, mas ainda dá tempo. A temporada não está perdida. Tem Brasileiro, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, mas tudo isso só vai valer a pena se o time entrar com outra mentalidade. Se entender que não é mais possível viver de lampejos de jogos isolados, tem que ser regular, tem que ser competitivo todo santo jogo, porque os adversários estão de olho. E não vão dar mole. Todo mundo quer bater de frente com o Flamengo. Todo mundo quer tirar uma casquinha. E se o time vacilar, vai ficar para trás. Então, meu amigo, minha amiga, o recado está dado. O Flamengo precisa acordar. Precisa entender o tamanho da responsabilidade que carrega. Precisa voltar a jogar como Flamengo. Com raça, com amor à camisa, com orgulho de representar milhões, porque essa torcida merece. Merece ver um time que a honre. Que lute até o fim. Que não se esconda, que enfrente qualquer desafio de cabeça erguida e que volte a ser o Flamengo que todos nós sabemos que pode ser. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando. E compartilha com os parceiros de arquibancada, bora fortalecer o Central Rubro Negro, rapaziada. A Confederação Sul-Americana de Futebol, Conmebol, confirmou nesta semana uma punição ao Flamengo, que pode trazer sérias consequências para o clube carioca na disputa da Copa Libertadores. A entidade decidiu aplicar uma sanção disciplinar devido a incidentes ocorridos em partidas anteriores da competição, comprometendo não apenas a reputação do clube, mas também seu desempenho esportivo. Embora os detalhes da infração não tenham sido amplamente divulgados, fontes ligadas à organização apontam para comportamento inadequado da torcida rubro-negra em jogos fora de casa, algo que a Conmebol tem tratado com severidade nos últimos anos. O impacto da punição vai além da imagem institucional. Dentro de campo, o Flamengo terá que lidar com uma possível perda de mando de campo e até com a ausência de torcedores em jogos decisivos da fase de grupos. A medida coloca ainda mais pressão sobre o elenco comandado por Tite, que já vinha enfrentando desafios na competição. Com um grupo equilibrado e adversários competitivos, cada ponto é crucial. E jogar sem o apoio da nação rubro-negra pode representar um obstáculo difícil de superar na reta final da fase classificatória. Além disso, a punição reacende discussões sobre a conduta de torcidas organizadas e os limites do comportamento aceitável em competições internacionais. A diretoria do Flamengo ainda pode recorrer da decisão, mas especialistas em direito esportivo avaliam que as chances de reversão são pequenas, dada a rigidez com que a Conmebol tem tratado esse tipo de infração. Nos bastidores, o clube trabalha para minimizar os danos, enquanto o elenco tenta manter o foco dentro de campo, mesmo diante da instabilidade fora dele. A punição chegou em um momento delicado da temporada e qualquer deslize nas próximas rodadas pode custar caro. O clima é de apreensão entre os torcedores e a diretoria, que sabem que a classificação à próxima fase da Libertadores depende não só do desempenho técnico, mas também de fatores extracampo que agora entram em cena com força total. E isso, família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!